É simples e complexo ao mesmo tempo. É Metagame! Fala galera, beleza? Aqui é o Leonardo Couto Azargatti e bem-vindos a mais um Metagame. O assunto de hoje é: o diabo está nos detalhes, mas não tem nada a ver com capeta, e sim com detalhes que a gente pode espalhar e pulverizar no jogo ou na campanha, a fim de deixar o jogo mais interessante. Eles não são necessários, mas podem ajudar bastante na imersão no jogo. E cara, jogador que gosta de detalhezinhos e tal, coisinhas escondidas e coisas que façam sentido para o jogo, que deixem o cenário mais aquele sentido de vivo, sabe, pulsante. As coisas acontecem independente de quem ali está jogando. Já houveram outros heróis, coisas do gênero. Vamos falar um pouquinho sobre isso, alguns pensamentos, beleza? A ideia desse metagame partiu de um episódio, de uma situação que aconteceu na mesa presencial a qual eu narro. A gente joga D&D quinta edição há uns 3 anos, e na situação que era presente, os personagens tinham passado por um episódio um pouco traumático, e eles estavam não perdidos em si, mas um pouco nervosos, na verdade, com as coisas que tinham acontecido. E eles acabaram passando para um lugar que tem... Eu só posso dizer que esse lugar parece-se um pouco com Baróvia de Ravenloft, já que tem aquele esquema de ser cercado por brumas e ser como se fosse um semiplano. Lá eles encontraram pessoas que estão perdidas no tempo, pessoas que eram famosas no mundo de fora, que foram ditas como mortas ou perdidas, e eles estavam atrás de algo bem importante, uma relíquia na verdade, e eles se depararam também com um lugar onde uma das pragas mais perigosas do mundo ainda existia, e ela em questões de história ela foi extinta há algumas centenas de anos, mas naquele lugar ela existia, e se eles arrumassem uma forma de voltar para casa, para o mundo, eles tinham que ter certeza que essa praga ela não ia sair desse lugar das brumas. Então tem um monte de parâmetros no qual deixa o jogo tenso, né? E aí que começou um pouco da confusão em que os jogadores estavam por questões emocionais, questões de personagem e toda essa situação tensa. Pessoas esquecidas pelo tempo, uma praga antiga, pessoas famosas que eram dadas como mortas e coisas do gênero, coisas estranhas, uma praga extremamente perigosa que tinha a ver com mortos-vivos. Tudo isso criou um ruído na percepção deles das coisas. Eles estavam tão preocupados com os dragões do lado de fora, com não serem infectados, com coisas do gênero, que eles perderam um pouco da percepção e da sagacidade, na verdade, de procurar algumas coisas. A situação também ajudava nesse ruído, porque as pessoas lá de dentro das brumas não sabiam que era o mundo de fora, e eles viviam sobre é como se fosse um tom de preto e branco estranho. Tinham pessoas que compreendiam o que era o lado de fora, mas essas pessoas estavam na parte um pouco mais alta da sociedade, e o povo comum, ele parecia só estar sendo manipulado. Eles falavam sobre um tal Deus Vermelho, florestas cercando o lugar. Era uma situação realmente tensa. E uma das vezes que os jogadores estavam me parecendo perdidos, eu lancei no metagame
a frase: galera, relaxa, tá tudo bem. Esperem, só pensem, repensem. Vocês estão no downtime, repensem o que vocês passaram. E lembrem-se que a gente joga há um tempo. Lembrem-se que eu tenho um certo estilo de narrativa. Lembre-se, o diabo está nos detalhes. A partir desse ponto, o jogo foi outro. Eles pararam de pensar nos problemas em si que tinham acontecido do lado de fora e as coisas estranhas, e começaram a se apegar nos detalhes os detalhes mesmo. Por que as casas eram daquele jeito? Por que as pessoas estavam tão passivas em relação à autarquia? O que era mesmo que eles tinham ouvido sobre tal pessoa famosa que estava do lado de fora? O que eles viram que não falaram para eles e tudo mais. A partir desse momento o jogo foi outro, e a percepção deles mudou exatamente por conta do metagame, deles olharem para os detalhes. Não só isso, também existia, algumas coisinhas que eu fiz. Eu não sei se eu sou um cara freak em pensar coisas assim, mas na verdade é que eu não tinha certeza se eu ia utilizar ou não, tá? Que é a tal da praga, por exemplo. A praga em questão se chamava Praga Carmesim, e eles já tinham ouvido falar da Praga Carmesim, cara, há 2 anos atrás, em tempo real, saca? Ou seja, desde um tempo bem antes na campanha. A verdade é que eu não sabia se eu ia utilizar algo do gênero. Eu tinha uma base do que era a Praga Carmesim, e acabou que ela casou perfeitamente com esse lugar. Então, quando eu fiz a preparação para esse arco de história, estava perfeito, né, de encaixar ela. Então, eles sabiam, né, quando eles compreenderam que era Praga Carmesim, eles já tinham pequenas informações sobre a praga desde o level, 4 ou 5, e eles estão no level 11, e a gente joga há um tempo, né? Isso também se deu a uma criatura, a entidade que estava lá dentro. Eles já ouviam sobre a história das coisas que aconteceram naquela região, aconteceram na região próxima ali, desde o primeiro level. E eu não sabia se eu ia encaixar isso aqui ou não, mas, ou seja, eles começaram a compreender que só de histórias que eles tinham ouvido, coisas que eles tinham lido, coisas que aconteceram em game, coisas que NPC trocando ideia com eles tinha falado, ajudou perfeitamente assim nessa situação. Além do que eles tinham certas pistas de coisas a procurar lá dentro, e essa visão um pouco mais abrangente mudou o jogo completamente. Claro que você não precisa preparar as coisas desde o level 1, e ninguém é um J. Martin, ninguém escreve um Game of Thrones na mesa de RPG, não é isso. Mas cara, se você está jogando, principalmente num cenário próprio, não fica com medo de lançar coisas como: sim, eles falaram sobre um dragão albino no extremo norte. É uma história antiga, de séculos atrás, e cara, assim, de cabeça, sabe? On the fly mesmo. Claro que você não pode colocar tanta ênfase nas coisas que você for descrever, porque senão, se você falar que tem um dragão albino no norte agora e ele está numa cidade, muito provavelmente jogadores vão querer subir ao norte, assim, quase que instantaneamente. E se você não tiver as coisas relativamente preparadas, você vai ter que contar completamente com a improvisação. Dá pra fazer, mas exige um pouquinho de técnica, né? A ideia cara, eu aconselho a você não escrever um livro, não é isso, mas pensa assim, a gente está jogando D&D no caso, e o D&D é também entrar em dungeon, é também sobre o passado, é sobre o passado de deuses, de heróis. Masmorras são normalmente ruínas, né? Então tenta colocar alguns fragmentos do cenário nessas masmorras.
Tenta colocar alguns fragmentos de histórias que façam sentido ou que passaram. E, assim, você não precisa descrever tudo, mas se o cara for um mago que é um pesquisador, o cara escreve um parágrafozinho, sabe, de alguma história importante, não precisa escrever um livro inteiro. Isso deixa o jogo extremamente mais vivo e casa detalhes, né? Então, se você for colocar, por exemplo, a história de uma espada da vida assim no seu cenário, você já tem a localização de uma Holy Avenger na cabeça, por exemplo, se você não quiser contar com tabelas aleatórias. E, cara, é bom lembrar os jogadores de vez em quando que o diabo está nos detalhes, que eles não precisam se desesperar. Você não está ali fazendo com que eles sofram ou que eles fiquem num beco sem saída, sabe? Mas de vez em quando você tem que chamar eles no meta e colocar eles um pouco voltados ao caminho, saca? Então tentem fazer detalhes que façam sentido. Tentem colocar coisas que vão realmente deixar seu jogo mais interessante. O diabo está nos detalhes, sim, mas o brilho do jogo também está nos detalhes. É disso que a gente tem que lembrar. Para você que ouviu até aqui, obrigado. Se puder dar um like no vídeo, eu ficaria honrado. Se você puder compartilhar, melhor ainda, chamar os amigos para tentar ouvir, né? Isso é uma experiência meio diferente. Se você tiver inscrito aí, assina, toca ali no sininho maldito, porque ele avisa das notificações. Tirando isso, eu faço lives no canal da Twitch, twitch.tv/azargat. Eu foco em coisas, preparação de aventura, eu faço alguns mapas de cartografia fantástica e jogo um outro jogo de RPG também, tipo um Darkest Dungeon e tudo mais. Link para Instagram, Twitter e o Facebook, se eu não me engano, tá aqui embaixo. E eu queria convidar a galera para entrar no Facebook na página Azargat. Vocês vão ver lá que tem uma arte parecida com aqui do canal. E curte lá, dá uma certa impulsionada. E se puder, mostrar pros amigos o metagame. Então quase chegando nos 100 amigos aqui, para poder trocar o nome desse canal e botar o negócio certinho. É isso aí. Ao mais, obrigado e até a semana que vem. Valeu, galera. Um beijo. Tchau, tchau.